Irresistível a Deus, Deus resiste ao orgulhoso. Parte B. Formação e o desenvolvimento do orgulho. A cultura americana está cheia do orgulho da vida. A beleza feminina é glorificada de costa a costa. A capacidade física nos esportes está recebendo reconhecimentos sem precedentes. A engenhosidade humana na ciência e na tecnologia é exaltada. A ânsia corporativa é estimulada com sólidos investimentos. Os políticos são homenageados não pela sua integridade, mas por seu pragmatismo. Não resta dúvidas de que estamos sob a maldição darwiniana da sobrevivência do mais forte. Poucos dias após o ataque terrorista ao World Trade Center, o governador da Flórida, Jeb Bush, insuflado pelo seu orgulho nacional, expressou o sentimento de muitos americanos quando disse: "Eles tentaram humilhar-nos, mas nós somos uma nação orgulhosa e nunca iremos rebaixar-nos. Somos um país forte." A unidade nacional foi bombardeada com declarações como: "Temos orgulho de sermos americanos." Quase tudo em nossa cultura leva e incita ao orgulho do homem. O entretenimento, a propaganda, a mídia, o meio acadêmico, os negócios e a vida doméstica. Agora, mais do que nunca, tudo é voltado para a imagem e as conquistas pessoais. Isso, por sua vez, criou uma forte pressão para derrotar o semelhante, ser mais inteligente, forte, capaz, atraente e saudável. Primeiras lições. Em um ambiente como esse, que exalta e glorifica a conquista, a força e a beleza, não demora muito a que as crianças aprendam que é prazeroso ser reconhecido e desagradável ser criticado ou não notado. Elas são ensinadas a se sentirem orgulhosas de quem são e das habilidades que possuem. Essa mentalidade é reforçada a cada estágio do desenvolvimento e durante a vida adulta. Vejamos na escola, por exemplo. Como forma de motivação, a primeira coisa que os professores despertam em uma criança é o seu orgulho, transmitindo a mensagem de que, se ela quiser ser recompensada pelo sistema, terá de lutar para ser o melhor. Precisará derrotar os outros e mostrar um espírito competitivo. Sob a perspectiva bíblica, cada um desses termos é uma manifestação demoníaca do orgulho. Cedo na vida, a ambição e a vanglória se instalam nas crianças e são consideradas motivos aceitáveis para dar o melhor de si. Os professores tentam despertar e estimular o orgulho que já está dentro de cada criança. Em vez de ser instruída acerca dos princípios divinos que promoverão a importância dos outros, ela aprende que seu valor vem de superar os dos demais. A competição se torna a maneira de induzir os jovens a fazerem o melhor que podem. Eles são encorajados a se colocarem na posição de receber os aplausos dos homens, não importa o que custo. É dito a eles que não se satisfaçam com menos do que a mais alta distinção. Nosso país é uma nação de vencedores. Perdedores são renegados como cidadãos de segunda classe. Consequentemente, o valor de uma pessoa é determinado pelas suas conquistas, uma vez de ser por seu caráter moral. Se um jovem demonstra interesse por uma profissão,
ele é estimulado a se inspirar em pessoas bem-sucedidas nesse campo, estudar sua vida, imitar suas práticas e seguir seus passos. As recompensas do sucesso, prazer, posses e poder estão sempre em primeiro lugar na sua mente. Não deveria ser surpresa que o mundo tenha promovido esses objetos com presentes vitais. João disse: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Esse pensamento mundial e a força que o compele a trabalhar mais. Sobre tudo isso, essa determinação em ser o melhor em sua área deve vir acompanhada de uma atitude mental positiva. Que coisa maravilhosa esperar por aqueles que se recusam a aceitar o segundo lugar. Inacreditavelmente, essa mesma mentalidade é vista também entre aqueles que estão estudando para serem ministros. As características divinas, tais como amor, humildade e bondade, tendem a ser impacientemente deixadas de lado em favor dos sinais aparentes de sucesso. É comum os mais talentosos pregadores serem colocados em pedestais. Consequentemente, nossos jovens almejam imitar aqueles que lideram igrejas maiores, com os programas de rádio mais populares, os que vendem mais livros e aqueles que têm maior posição de prestígio. Os alunos da escola bíblica rapidamente aprendem que o sistema evangélico americano é recompensador. Esse pensamento geral permeia muitas igrejas nos Estados Unidos. Após anos desta doutrina, a maioria dos jovens é governada pela ambição, inveja e glória pessoal. William Law, escritor dos séculos XVI, levanta algumas questões problemáticas. Você ensina uma criança a não permitir ser passada para trás e a almejar distinção e aplausos. Mas existe alguma ideia de que ela continuará a agir da mesma maneira a vida toda? Agora, se um jovem deseja, até o momento, ser um cristão que governa seu coração pelas doutrinas da humildade, sinto-me inclinado a saber em que tempo ele o fará, ou se ele de fato será assim porque nós o treinamos para o contrário? Quão seca e pobre deve soar a doutrina da humildade para um rapaz estimulado por toda essa indústria da ambição, inveja e imitação pelo desejo de glória e distinção. E se não é para ele agir por esses princípios quando for um homem, por que nós o ensinamos a ter essa atitude assim na juventude? Deixemos aqueles que pensam que as crianças devem ser exploradas se elas não foram assim ensinadas, considerar o seguinte: eles podem pensar que se algumas forem educadas pelo Altíssimo ou por seus santos apóstolos, a mente delas foi relegada à mesmice e à inutilidade? Ou eles podem acreditar que elas não foram instruídas nos princípios profundos da estrita e verdadeira humildade? Talvez digam que o nosso abençoado Senhor, que foi o mais manso e humilde homem que esteve sobre a terra, foi impedido por sua humildade de ser o maior exemplo de valor e ações gloriosas jamais feitas pelo homem? Podem dizer que seus apóstolos, os quais viveram no mesmo espírito humilde de seu mestre, deixaram de ser úteis e instrumentos de bênção por todo o mundo? Apenas algumas reflexões como essas são suficientes para expor todos os pobres argumentos de uma educação de orgulho e ambição. O homem do povo.
Em nossa sociedade, se você quiser ser respeitado e admirado, terá de ser o melhor. O problema é que nem todos podem ter esse adjetivo. Para cada pessoa que é reconhecida por alguma conquista, há geralmente centenas de outras cujos esforços passam desapercebidos. Assim como pais que premiam a boa ação e punem o mau comportamento de seus filhos, o orgulho também é motivado por fatores positivos e negativos. Existe um trato velado que acompanha a promessa de recompensa para o conquistador. Se ele não for bem-sucedido, não será retribuído. Ele não receberá os prêmios, não colherá os benefícios do sucesso, não será admirado pelos outros, nem será elevado como um exemplo brilhante a ser seguido. Muitas crianças aprendem a aceitar o fato de que elas não estão destinadas a receber os aplausos das pessoas. Elas podem secretamente invejar aquelas que se destacam, mas, por outro lado, ficam contentes em conseguir qualquer coisa que for possível. Isso não seria tão ruim se fosse a única coisa que o homem do povo tivesse de lidar. Mas, infelizmente, o problema é muito maior do que isso. Os seres humanos nascem com uma profunda necessidade de serem amados e respeitados. Esse desejo é tão profundo que a falta de reconhecimento pelos outros, principalmente por membros da família, pode, na verdade, ser emocionalmente prejudicial para uma criança pequena, a qual, por depender da aprovação dos outros ou devido à sua necessidade de afirmação, geralmente cria um sentimento de insegurança penoso de superar. Ao invés de ser autoconfiante, ela tende a ser difícil de lidar e é denominada pelo sentimento do medo. Não só a falta de afirmação positiva afeta uma criança, como também insultos ou a ridicularização por parte de outros podem intensificar sentimentos de insegurança. Ela aprende cedo na vida a temer a dor emocional e evitá-la a qualquer custo. O meio natural de lidar com o medo de ser alvo do ridículo é tornar-se alguém para quem todos olham. Essa proeminência lhe garante um certo grau de liberdade contra os abusos que os outros sofrem. Além disso, sua alta posição na hierarquia de seu grupo de semelhantes lhe dá mais liberdade para abusar dos outros. O jovem, o qual sabe que não pode competir naquele nível, deve trabalhar com isso de forma diferente. Quando uma criança percebe que não receberá todo o amor e a aceitação de que precisa, ela começa a desenvolver um determinado tipo de sentimento chamado complexo de inferioridade, o qual é reforçado cada vez que ela experimenta a rejeição ou é emocionalmente magoada. Quanto mais ela se sentir desvalorizada por não ser aceita pelas pessoas, mais tentará compensar essa falta de segurança, exaltando-se a si mesma e protegendo-se dos rebaixamentos alheios. A criança geralmente procura alguma coisa, seja ela qual for, que possa distingui-la das demais. Consequentemente, ao desenvolvimento de uma criança, muitas coisas começam a acontecer. Algumas formas de orgulho começam a se sobressair, assim como sua individualidade, suas forças, habilidades, aparência e etc. Se ela é sensível por natureza, irá mostrar um orgulho autoprotetor para prevenir qualquer dor ou rejeição ocasionada por outros. Se é naturalmente confiante, por outro lado, tenderá a ser arrogante e orgulhosa. O nível de sua insegurança
seu desejo negligenciado de ser tido em alta posição geralmente determina a força de orgulho. Como pecado de qualquer natureza humana, esse sentimento cria uma espiral descendente de degradação da alma. Quanto mais se der liberdade para ele mais espaço vai precisar. Em outras palavras, ele fortifica-se a si mesmo. Para lidar com o fato de ser magoada, a criança que está fazendo apenas aquilo que lhe parece natural, gradualmente desenvolve mecanismos de defesa, os quais infelizmente são os embriões do orgulho que se originam na infância, desenvolve-se na adolescência e aperfeiçoam-se na vida adulta. Nesse meio tempo, o jovem não tem noção alguma de que é o alvo principal de espíritos demoníacos. Esses demônios são muito familiarizados com as árvores genealógicas, com todos os tipos de personalidades, pecados secretos, áreas de egoísmos e assim por diante. Na verdade, esses agentes da escuridão vêm alimentando o pecado e o orgulho nos membros da família antes mesmo de a criança nascer. Quando ela cresce e sofre as inevitáveis dores da infância, sem dúvida, os demônios estão presentes para mostrar como responder a esses sofrimentos. O orgulho é a resposta demoníaca para a dor emocional. Em um mundo caído, escravo do pecado, onde a soberba do homem é exaltada, essas atitudes contrariamente divinas são supostamente cuidadosamente cultivadas enquanto o jovem segue em direção à maturidade. Um padrão vitalício. A vida é uma longa jornada, feita de milhões de decisões diárias. O rumo de uma pessoa pode ser alterado a qualquer momento. No entanto, quanto mais longe ela for a uma direção específica, mais inclinada irá sentir-se em continuar nesse caminho. Assim como nos vícios ou em atividades sexuais, a paixão pelo orgulho pode dominar alguém de tal maneira que pode indicar o curso de sua vida. Isso, na verdade, coloca-o em uma rotina que se torna crescentemente mais difícil de ser quebrada. Esses considerados insanos pela sociedade tipicamente têm uma longa história de decisões tomadas que foram fortemente influenciadas pelo orgulho. Se a vida de cada um deles pudesse de alguma maneira ser examinada desde o princípio, alguém provavelmente encontraria pontos cruciais ao longo do caminho onde eles fizeram escolhas que posteriormente solidificaram sua insanidade. O filme O Coral de Natal habilidosamente mostrou, por meio do patrocinador do Natal passado, como o jovem Ebenezer Scrooge tomou sua decisão fundamentada na ânsia pelo dinheiro, até que se tornasse um amargo e miserável avarento. Toda pessoa hoje, seja jovem ou idosa, está seguindo algum curso de vida e é produto de um viver de decisões diárias. As pessoas estão em constante estado de transição, sempre alterando em pequenos graus seu trajeto para alguma direção. Consequentemente, seu orgulho está sempre crescendo ou diminuindo. A. W. Tozer declara o seguinte: homens e mulheres são moldados por suas afinidades, modelados por suas afeições e poderosamente transformados pela arte de seu amor. No mundo não regenerado de Adão, isso produz tragédias diárias de proporções cósmicas. Pense no poder que transformou um inocente garoto de bochechas rosadas
em um Nero ou em um Himmler. E Jezabel sempre foi a mulher amaldiçoada, cuja cabeça e cuja mãos os cães, mesmo que ela tenha merecida, recusaram-se a comer? Não. Hoje, algum dia, ela teve seus sonhos puros de menina e coroou ao pensar no amor feminino. Mas logo ela se interessou por coisas más, admirou-as e finalmente começou a amá-las. Então, a lei da afinidade moral se tornou poderosa, e Jezabel, como o barro nas mãos do oleiro, transformou-se na coisa deformada e horrorosa que os eunucos atiraram pela janela. Oração. Senhor, agora eu entendo mais claramente por que o orgulho se desenvolveu dentro de mim. Ajuda-me a escapar do sistema mundano de recompensar esse sentimento soberbo. Eu não aceito a horrível solução demoníaca para a dor emocional. Eu quero sofrer como um valoroso soldado de Cristo. Caso necessário, parecer-me com tua imagem e ser transformado da imagem do mal. Que assim seja, Senhor. Amém.